Boa noite a todos. Meu nome é Roberto. Estou aqui a convite da Casa Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, aqui de Queimados, que me convidaram para falar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, e o título principal é o seguinte: Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o subtítulo que a gente vai tratar, que nos pediram para falar a respeito, é Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos começar, então, lendo um pequeno trecho aqui de Lucas, que é o item 17. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai neste dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Isso aí está em Lucas, capítulo 6. Então, Jesus, numa passagem da vida dele, disse essas palavras aqui, que felizes seriam aqueles que quando os homens vos odiassem e separassem por causa do nome dele, quer dizer, do Filho do Homem, por causa de Jesus. Aí vem uma explicaçãozinha aqui no item 19. Eu gostaria de fazer dois momentos, uma separação desse trecho aí, que a gente fizesse uma explicação em dois momentos. Aí o primeiro, nós vamos falar agora sobre o primeiro momento dessa divisão, que é desse mesmo item. Então, a explicação vem o seguinte aqui no Evangelho, a explicação de Allan Kardec junto com os espíritos superiores. O que ele vem falar a respeito dessa passagem para nós? Aí ele diz: quando vos odiarem e perseguirem por causa de Jesus, por causa de Jesus, no item lá nós vimos, por causa do Filho do Homem. Quer dizer, quando ele falava o Filho do Homem, era se referindo a ele mesmo, Jesus, Então, quando vos odiarem e perseguirem por causa de Jesus, quer dizer, o que vem ser por causa de Jesus? Por que alguém vai seguir a gente por causa de Jesus? Aí o Espiritismo vem nos esclarecer, junto com a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Por estarmos seguindo, quer dizer, quem estiver seguindo os ensinamentos de Jesus, por estarmos com fé diante das provas, pelo nosso comportamento, através do nosso comportamento, através da nossa atitude, da nossa fala, até do nosso silêncio. Então, esses estão fazendo, defesa da causa de Jesus. Jesus não precisa nem defender causa nenhuma, Se a gente for olhar na realidade, nós que precisamos de Jesus. Jesus não precisa da gente, Às vezes é igual Deus. Não, Deus precisa. Não, ele não precisa. Deus não precisa de ninguém. A gente é que precisa, mas às vezes a gente quer fazer um Deus, um Deus à nossa imagem mesmo, como ser humano. Então vamos seguir aqui no contexto aqui da palavra. Então, quer dizer, a gente se portando diante das provas, com comportamento pautado nos exemplos do Mestre. Aí vem aqui, pelo comportamento, pela fala, ou pelo silêncio, pelas nossas atitudes, diante dos problemas da vida. Todos nós temos problemas. As doenças, temos problema na própria família, São os maiores problemas nossos, são dentro da própria família, Temos problemas, às vezes, com problemas políticos, que a gente está vendo aí, problemas com a pandemia,
Mas o que vai diferenciar desses que, né, por causa de Jesus? É porque aí é que a gente deve confiar em Deus, né? Que Deus vai nos ajudar a resolver esses problemas. Mas temos que arregaçar as mangas e partir para o trabalho, né? Não adianta a gente ficar aguardando, esperando. Quer dizer, por quê? Qual o subtítulo aqui, né? Vamos voltar no subtítulo. Carregar sua cruz. Quer dizer, a gente tem que viver a nossa vida. Cada um vai ter que carregar sua cruz. Tem um trecho muito interessante, né, do livro, né, Vida Feliz, que normalmente a gente lê algumas passagenzinhas, né, antes de fazer a abertura do culto, né, no lar, ou no próprio centro, na casa espírita, né? Então, que ela vem fazer, ela tem um trecho aqui, acho que é na lição 88, que ela diz o seguinte, né? As pessoas podem até nos ajudar, nos dar uma força, mas cada um vai ter que resolver os seus problemas, entendeu? Deus nos dá força, coragem, saúde, mas Ele não resolve o problema de ninguém, né? Esses problemas são provas, é como se fossem molas para a gente subir mais alto, como se fossem degraus. Quando a gente vai resolvendo um degrau, né? Quando a gente faz um degrau, a gente sobe ali, né? Quer dizer, sobe um patamar. Quando a gente resolve um problema assim difícil na nossa vida, ou problemas até comuns na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente se eleva, a gente se aprimora, entendeu? Então, tipo aí, esses problemas são como se fosse a cruz, a nossa cruz, né? Vamos supor, cada problema fosse uma cruzinha, a gente botar ali, não, resolvi essa daqui, ó. Aí vai passando e vamos... Então, quer dizer, querendo ou não, a gente vai ser diferente. Quer dizer, a gente, que eu falo assim, quem tiver seguindo os ensinamentos do mestre, né? Porque eu falo assim, quando vos odiarem, perseguirem. Talvez a gente é esse que odeia e persegue. E a gente nem sabe, não, eu conheço o espiritismo, mas e aí? Será que a gente vive os exemplos do Cristo, os ensinamentos? A gente se esforça para viver? Porque aqui ninguém pode cobrar. O espiritismo não cobra a santidade de ninguém. Tanto é que lá na frente diz Kardec, né? O verdadeiro espírita, né? O cristão, o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, verdadeiro espírita, cristão, é aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Quer dizer, aquele que se esforça para ser melhor a cada dia. Não cobra a santidade, até porque não tem como... Né? Que ninguém é santo nesse planeta. Ninguém é puro. O único puro que passou por aqui, né? Só Jesus. Então, quer dizer, a gente vai passando por esses momentos, vamos nos aprimorando e estamos carregando a nossa cruz, porque a gente não adianta. Cada um vai ter que carregar, né? Vai ter que resolver seus problemas. E é bem interessante. Depois, no segundo, né, na outra parte aqui, quando falar daquele que quiser salvar sua vida, perder lá, a gente vai falar melhor dessa parte aí da cruz e tal. Então, aqui, né, voltando ao ponto, a gente tem que também procurar ser aquele que não vai odiar aqueles que fazem as coisas que o Cristo nos ensinou, né? Porque parece que a gente é o que é o perseguido, é o odiado. Tomara que assim seja, né? Que a gente seja o odiado e o perseguido por fazer a coisa do Cristo, né? E não ao contrário. E interessante, aí vamos aqui eu falei em 2 momentos, né? Esse é o primeiro momento, né? Como é que é estar seguindo, quer dizer, é ter fé diante das provas, né? Do que a gente já falou aqui, diante dos problemas da vida, do trabalho, da própria pandemia, desse isolamento, quer dizer, é fé diante das provas. E arregaçar as mangas, não é uma fé parada, né? Porque a fé sem obra é morta, né? Então vamos... Já é um ponto passado já no estudo, né? Então, voltando aqui, aí no segundo momento, né, dá para a gente ver o seguinte, esse primeiro, né, desse trecho aí, né, que Jesus falou, benditosa aquele que se odiarem e tal, né, que forem odiados. E no segundo momento, a gente pode falar o seguinte, que muitos vão ter má vontade para conosco. Quer dizer, isso é que está representando o ódio, não é aquele que vai te odiar e te fazer um mal danado, entendeu? Tipo assim, ficar te odiar, de querer te matar. Eu acho que já até existiu muito naquele momento. Agora não, pode até te perseguir, falar, tu é espírito, não sei o que, o cara é cristão. Pode até ter
vai ter uma má vontade, mas pode ser essa perseguição também mais dura, né? Mas normalmente essa má vontade te deixa de lado. É mais ou menos uma situação assim. Essa é uma das mais leves, né? Mas não é que vai ter essa mais agressiva, porque a gente não, né? A gente não sabe do que as pessoas são capazes, infelizmente. Então vamos ler aqui o trecho, aqui, o item 19. Vou pular o 18 momentaneamente, mas depois a gente vai voltar nele. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensado no céu. Não falou lá no parágrafo que a gente leu na 17, Lucas? O que quer dizer isso? Vem falando aqui o Allan Kardec junto com os espíritos, né? Os espíritos superiores e espíritos puros, né? Que orientaram a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Podem traduzir-se assim essas verdades. Aí ele começa, né? Entre aspas. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. O mal que vão nos fazer, se a gente for esse que segue Jesus, né, vai servir para nosso proveito. Lançai-lhes a cegueira, lamentai-lhes a cegueira, porém, não maldigais. Esse é o primeiro parágrafo do item 19. Aí vamos parar por aqui para a gente fazer um breve comentário. Então, é isso que eu achei de um primeiro momento, esse seria o segundo momento. Então, muitos vão ter má vontade para com aqueles que procuram seguir, né, e até passar os ensinamentos do Cristo. Às vezes tu quer, igual eu falei ali, não é querer ser diferente, mas pelo teu comportamento numa situação, vamos supor, todos ali naquele local, normalmente a gente fala, né, de bebida, de vícios e tal, mas tem vários outros males, maledicência, às vezes a gente fica cobiçando a mulher do próximo, ou a mulher cobiçando o homem do próximo. Então, às vezes, está ali meio naquele grupo, e por você querer não fazer aquilo ali, né, seguir os ensinamentos do mestre, assim, se esforçar, né, para não cair, para domar essas inclinações, né, a gente se esforça muito para não tomar essas atitudes, tanto do vício, da cobiça, né, da maledicência e outros vícios, além de fazer maldade para as pessoas. Então, acaba te fazendo você ser diferente mesmo. Não é que você quer ser diferente, melhor do que ninguém, você quer ser melhor do que você a cada dia, né, se melhorar. Então, aquelas pessoas vão ter, tipo, uma má vontade contigo. Quer dizer, tipo assim, não, tu não vai e tal, começa a meio, né, que desfazer de você. Então, esse aqui é o ódio, tipo assim, essa má vontade que vão ter para contigo. Né, e às vezes até no momento de você passar o evangelho também. Muitos podem, sei lá, caçoar de você, ou achar que aquilo ali é uma cafonia. Isso é cafona, cara, pô. Hoje em dia, o negócio de... Aí a gente, às vezes, né, faz um furto de alguma coisa, né? E tu não paga uma conta, ou alguma coisa. Não, rapaz, que isso? Não, lá em casa é assim, eu tenho mesmo. Não, e fala mal do vizinho, e você não quer falar, e você... Né? Então, você acaba sendo diferente mesmo, né? Se assim a gente proceder, né? Querer se melhorar a cada dia e tal. Mas é o que eu falo. Estou falando que a gente, o espírito, as pessoas por conhecerem os ensinamentos do Cristo, que já estão nesse patamar, não. É o esforço, né? É a prática do dia a dia. A gente também pode ser aquele que está levando a maledicência. A gente pode ser aquele que está cobiçando e fazer ao contrário, fazer que aquela pessoa saia do caminho do Cristo. O cara está lá na religiãozinha dele lá, tá? A gente acha que é meio errado. O cara está procedendo corretamente, a gente está vendo que ele está no ensinamento. Não, que sai daí, cara. É igual aquele negócio. A melhor religião, né? A religião melhor que existe é que transforma aquele ser. Se ele está numa religião lá, é melhor para ele. Porque ele está se transformando para melhor moralmente. Então, quer dizer, então é isso. Não vamos, tipo, odiar ou fazer separação, porque está também ali, ó, né? De odiar e separar. Não vamos fazer separação também, não. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, de Deus. E Jesus vem para nos orientar, então, quer dizer, cada um tem que carregar sua cruz. Eu não posso carregar a cruz de ninguém. Tu pode até ajudar uma pessoa, mas essa passagem aqui específica é da cruz. A vida é específica da pessoa. Se ela não quiser, não adianta. Tu não consegue carregar. Tu pode carregar lá no colo, levar daqui para lá, transportar para lá. Tu não consegue fazer a evolução para ela. É uma coisa, né?
É uma coisa interessante até de se estudar, né? Mas, assim, profundamente, essa parte. Então, aí fala que, assim, eu mesmo fiz um questionamentozinho dela. Então, o que teremos que fazer com eles? Com esses que, né, que nos odeiam, que tentam fazer separação, né? A gente tem que fazer o seguinte, tá falando aqui no Evangelho, eu só fiz um questionamentozinho que é para a gente ficar mais fácil aqui o nosso bate-papo aqui, né? A gente tem que lamentar a cegueira dele. Está falando aqui, lamentar-lhe a cegueira. A cegueira é o quê? Não tem conhecimento. Ou às vezes tem um conhecimento superficial das coisas do Cristo, mas pensa que a prática e tal, o ensinamento, em qualquer momento vai poder ser salvo. A nossa salvação é dia a dia, a gente mesmo que faz a nossa salvação. Não vai vir uma pessoa, Jesus com a variante falando, tal, tu está salvo porque você é de determinada religião. Você está salvo porque você aceitou determinada coisa. Você está salvo porque tu foi batizado. Você está salvo porque tu leu o Evangelho, segundo o Espiritismo, todo dia. Você está salvo porque faz culto. Não. A nossa salvação é cada dia nos esforçando para seguir o ensinamento do Mestre. Essa é uma cruz. É tipo assim, Jesus falou que não chega a ser uma cruz tão pesada. Se a gente for analisar legal, que a gente vai, quando a gente chegar lá na parte mais da frente, a gente vai ver, né? O quanto talvez não é tão pesada a nossa cruz. Mas cada um sabe o que tem sobre os ombros, né? Mas Deus também não dá o cobertor maior do que o frio, né? Desculpa, né? Não dá o frio maior do que o cobertor. Deus não dá problema nenhum para ninguém. Mas não existe problema que venha para a gente que seja maior do que nossas forças para resolver. Existem os missionários aí de Jesus, os mensageiros, e aquela dosagem. Ninguém vem numa situação que não possa resolver. Né? O meio, ele não... É a gente que faz nosso próprio progresso, nossa própria evolução através do nosso esforço. Agora, através do Espiritismo, tem uma facilidade. Mas a responsabilidade é maior, porque o conhecimento é grande. Né? Então, vamos continuar com esse conhecimento. Lamentar a cegueira dele, que talvez ele não conheça o Evangelho, ou talvez não conheça como se proceder. E a gente é espírita, a gente já conhece, né? Então, quer dizer, a gente tem que lamentar até, lamentar, Senhor, perdoa, dá ensinamento, dá luz para ele, tal. Não maldizer, quer dizer, está falando aqui para a gente não maldizer essas pessoas que forem contra, né, essas nossas atitudes de querer seguir o mestre, até de nos caluniar, né? Orar por eles. Jesus manda amar os inimigos. Mas eu falei só esse pedacinho, mas dá para ver que nesse contexto, Jesus não quer falar muito. Jesus, assim, a parte do Evangelho aqui, não quer dizer muito desses que vão nos odiar, né, se formos nós os seguidores do Mestre. Né? Estou falando assim na exposição porque o texto está levando para esse lado né, de entendimento. Então, estou falando conforme se fosse nós, essa pessoa que está procurando seguir os ensinos do Mestre e tal. Mas tem que fazer uma reflexão para ver se estamos verdadeiramente fazendo esse papel, né? Esse trabalho aí, né? Esse esforço. Então, ele não fala muito dessa pessoa que vai te perseguir ou não. Ele quer falar de bem-aventurado, é esse que passa por esse problema, né? De ser odiado, de haver separação para a gente. Aí nós botamos só isso aqui, que a gente tem que ainda orar por esses que fazem isso, mas ele está falando especificamente da pessoa que passa essa situação. E nós, se estivermos na situação, né, de odiado pelo Cristo, quer dizer, aí voltando, né, que a gente falou lá no início, se a gente for esse que está sendo odiado, né, por causa do Cristo, porque a gente está levando o exemplo do Cristo, está falando da palavra do Cristo, por que falar assim, parece que é mais pelos nossos atos? É porque o próprio capítulo, o título principal é o seguinte: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, o que quer dizer? O conhecimento, para a gente não ficar escondendo o conhecimento do mestre. Então, a gente tem que vivenciar isso e se apresentar isso. É, se possível, evangelizar, é passar para os nossos filhos, é passar para o nosso vizinho, para os nossos familiares. Não é para convencer ninguém, é converter ninguém. É passar esse ensinamento. A pessoa, até estou falando, está na religião, mas trocou aquele assunto, a gente vai falar do ensinamento do mestre, através da nossa atitude. Então, tipo assim, é passar esse ensinamento. Não pôr esse conhecimento, quer dizer, né, não pôr a candeia debaixo do alqueire, ficar escondendo aquilo, não. Até que tem uma parte que Jesus fala também,
que não sei se é para Pedro, que ele fala, não, vai e vive, exemplifica mesmo. As pessoas têm que ver que vocês estão melhorando para seguir, tipo assim, entendeu? Para seguir esses exemplos. Mas não é como um orgulhoso, não, eu estou me melhorando. Não, que o próprio Jesus, né, vem trazendo isso de uma maneira muito simples. E Paulo também fala, em algum momento, não sei especificamente também o texto, mas ele fala que assim, se está difícil, não tem, tipo assim, é como seguir o mestre, tipo assim, Jesus está muito longe. Aí ele fala que assim, segue meus exemplos, tipo assim, ele faz até uma referência. Procurar fazer o que ele faz. Quando Paulo, né, a gente sabe da vida de Paulo, do maior propagador do cristianismo, e o sofrimento que ele passou e tal, a gente vai falar mais na frente também, mas... Então, quer dizer, vamos seguir, então, esses exemplos. E nós também somos exemplos de outras pessoas, querendo ou não. Tu está na evangelização, tu está evangelizando lá. A criancinha, ela olha assim, caramba, esse tio ou essa tia queria fazer igual eles, queria viver igual... Eu já, quando evangelizado, eu pensava assim, dos evangelizadores que eu tinha, né? Aí pensava assim, caramba, esse cara tem uma atitude legal, vive dessa maneira, quero ser assim quando eu crescer. Tipo assim, nas atitudes, né, nos exemplos de dar aula. Então, quer dizer, a gente acaba sendo exemplo. Em casa, a gente é exemplo como pai. No trabalho, a gente pode ser exemplo como funcionário. Né? Na escola, como professor e tal. No futebol, como atleta lá. Em todas as coisas, a gente é exemplo. Então, quer dizer, a gente tem que prestar muita atenção, porque nós somos exemplos. Quer dizer, então a gente vai fazer o quê? Vai pôr a candeia debaixo do alqueire, vai pôr esse conhecimento todo lá escondido? Não, eu conheço tudo, mas não quero viver. Vai responder por isso. Quer dizer, não vamos ter essa... Né, que ele fala aqui, benditosos, não seremos benditosos. Pelo contrário, né? Ainda mais se a gente for esse que persegue, tem uma parte também que fala, melhor que fosse que amarrasse uma corda no pescoço dessa pessoa, não tem lá dor. Tem uma passagem dessa no Evangelho, e jogasse amarrado numa mó dentro do mar, do rio, uma pedra grande. Quer dizer, porque a situação, isso é falando materialmente, mas é espiritualmente, o sofrimento que essa pessoa vai passar, que esse espírito vai passar, maldizendo, né, do Evangelho do Cristo. Então vamos avançando mais uma. E nós, se estivermos nessa situação, né, de odiado pelo Cristo, devemos nos considerar, quer dizer, se a gente for perseguido por fazer, né, seguir as coisas, os ensinamentos do Cristo e por defender essa causa do cristianismo, nós deveremos, se a gente for odiado e separado, olha só, maltratado, né, perseguido, nós devemos considerarmos felizes. Ó, é o Evangelho que está falando, eu não, eu estou falando sempre estritamente o que está escrito aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo e dentro do próprio Evangelho. Devemos considerarmos felizes. Mas eu sou masoquista, estou sofrendo, eu estou sorrindo, quero ser feliz. Feliz de espírito, porque você está avançando. Agora, tu tem que saber essa perseguição. É por causa do Cristo? É por causa de alguma coisa minha que eu inventei uma doutrina, alguma coisa, estou sendo perseguido? Mas não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a passagem, com os ensinamentos do Cristo, né? Com a lei de Deus. Então, a gente tem que fazer essa... Então, quer dizer, a gente deve se considerar feliz. Aí, continuando, depois vamos falar o porquê feliz. Pela oportunidade de provar nossa fé. Quer dizer, ali nós tivemos a oportunidade de provar a fé. A gente está estudando Espiritismo. Se é mais ou menos bonzinho com quem é bom, é tranquilo, a gente não vai provar nossa fé nunca. Tu está seguindo aquele padrãozinho, está morno. Não está nem frio nem quente, está morno. Então, está ali meio... Aí vamos falando mais. É um mal que pode ser, né, revertido a nosso proveito. Falou aqui no finalzinho, lembra? Que a gente pode converter isso para o nosso proveito. Por quê? Deus aproveita tudo, nada é por acaso. Então, se a gente está no planeta de prova e expiação, tem muito mal. Esse mal, infelizmente, esse mal que existe, vai fazer bem para outras pessoas, tipo assim, vai fazer com que essas pessoas evoluam. Porque às vezes a gente tem que espiar alguma coisa, passar por alguma prova. E aquele mal ali vai ser a oportunidade de a gente provar nossa fé. A fé é o quê? Confiança que a coisa vai melhorar. Né? Confiança nas palavras do Cristo. Não, bem-aventurado. E por que feliz? Porque lá na frente a gente vai receber essa recompensa, que ele está falando aqui da recompensa, mas também vai falar lá na partezinha que a gente vai deixar pro... Estamos tudo deixando no final, né? Mas não, porque na outra parte vai falar sobre isso tudo, né? Quem quiser salvar a vida, perder lá. Então, para não pôr a candeia debaixo do alqueire, nós temos que falar mesmo, temos que falar, temos que fazer, temos que ensinar os ensinamentos do Cristo, né? Temos que passar por essa vida dessa maneira.
evangelizando, né? Silenciando na hora que tem que silenciar. É difícil, é muito difícil. Não é fácil, não. Falar nesse vídeo é tranquilo, facinho aqui, ó. O ensinamento do Cristo, ele é lindo, maravilhoso, o evangelho. Quanto mais tu lê, mais dá vontade de esmiuçar e estudar. Mas a vivência é um pouco difícil. Mas se a gente não aprender, como é que a gente vai conviver, né? Vai fazer? Então a gente tem que passar o evangelho, tem que vivenciar, tem que procurar nos esforçarmos, igual o Kardec fala, né? Para, né, sermos melhores a cada dia, né? Diminuir aquela tendência do mal que a gente tem. E normalmente a gente sabe onde a gente é mais ruimzinho. A gente sabe. Eu gosto muito de falar do vizinho, eu gosto muito de prejudicar o próximo, eu gosto de roubar um negócio aqui, eu gosto de um certo vício, eu gosto de cobiçar a mulher do próximo, o marido da próxima, né? Então, quer dizer, a gente sabe. Então, ali, caramba, Senhor, vou tentar, tenho que me esforçar e me dosar ali. Não vou mais para certos ambientes, então, que eu sei que ali eu posso cair, então não posso, como é que diz, tentar o mal. Eu não posso ficar indo para a parte do mal para ficar tentando, não, eu vou ver. Não, me distancio. Daqui a um tempo eu nem dependo mais daquilo, já estou em outra coisa. Né? Água limpa dentro do copo sujo, vamos lá. A água está meio suja, tu começa a botar água limpa no copo, vai botando, vai ter hora que só vai ter água limpa, que ela vai tirando. Então você deixa de ir para o lugar que você acha que tu vai fazer o mal numa situação. De repente, vamos supor, uma situação de cobiçar muito as mulheres, não sei o quê, né? Tu é casado? Então não vou ir para onde tem essa facilidade, não vou mais frequentar bailes, não vou para onde tenha mais essa aglomeração e tal. Então aquilo ali já não. Vai ter um momento que tu não vai sentir falta daquilo ali, aquilo ali não faz parte mais da tua vida, tu já está vivendo. Caramba, aquilo ali já me corrigiu daquilo, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, cada um tem o seu jeito, vai ter seu jeito de se esforçar para... Então, vamos lá. Então, é através disso daí que... E nós somos sempre exemplos. A gente não pode... Quer dizer, a gente é como se fosse aqui. Então, fazendo uma comparação assim mesmo, né? A gente é tipo uma candeia. Nós somos uma candeia que não estamos embaixo do alqueire, porque a nossa vivência, a gente tem que andar pela rua. Então, é como se a gente fosse um ponto assim como é que é? De conhecedor das coisas, e aquele cara conhece, olha lá. Então pode ver que ninguém fala muito, as pessoas, desculpa, né? As pessoas falam muito, o cara é cristão, olha lá, o cara é evangélico, o cara é espírita. Quer dizer, as pessoas sabem. Estou falando assim, não é nem julgar, é saber que a gente também está errando e está ainda passando essas... Quer dizer, a gente deve passar as coisas do Cristo. E se maldizerem por isso, aí não, se maldizer assim, a gente está errando, não é nem um bem para a gente, né? Não é nem ditoso para a gente não vai ser feliz com isso. Agora, se estão falando e você, não, olha lá, às vezes o cara acha que o espírita não é cristão, fala, o cara é espírita, o cara... Mas está fazendo a coisa... Às vezes é o contrário, entendeu? Tu está fazendo a coisa certa, mas o cara fala, e o cara é espírita, hein? Está fazendo a coisa lá, legal, ó. Poxa. E ao contrário também é uma coisa, o cara é espírita e está fazendo aquele erro ali, cometendo aquele erro. Então vamos avançar aqui, que o nosso tempo está ficando curto. Então eu vou ler o item 18 agora, né? Porque o subtítulo é carregar sua cruz, ponto. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Aí esse momento é o seguinte, está lá em Marcos, Lucas, Mateus e João, quer dizer, os 4 falaram sobre essa passagem. Então vamos ler aqui o item 18. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes, quer dizer, Jesus disse, né? Chamou o povo, se aglomerou lá, naquela época podia, não tinha pandemia, né? Vamos lá. Então eles se reuniram lá junto com os discípulos, aí Jesus começou a falar. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Isso é profunda, né? Vamos ver Parece até aquela parte que a gente viu antes, né, da estranha moral, mas não é, né? Aí vamos ler logo o item 19, que fala também dessa parte para a gente ver o nosso resumo aqui. Aí fala Jesus, rejubilai-vos, diz Jesus, né? Quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa. Não, desculpe.
É no outro parágrafo aqui, tá? Desculpa, então. Aí depois acrescenta, né, Jesus, tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir. Quer dizer, tome a sua cruz, aquele que quiser seguir Jesus. Pega a tua cruz e vem comigo. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dando que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido nesse mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebeste a vossa recompensa. Quer dizer, aquele que fica ali na parte terrena do materialismo e gozando daquilo ali, não quer saber nem de nada da vida espiritual, nem das passagens de Jesus, de Deus, dos 10 mandamentos, né, da vivência correta no bem, esse aí já está recebendo a recompensa aqui da terra. Então, chega lá, Deus já vai dizer, ó, já recebeu a tua recompensa, já gozou de tudo, pô. Tu tinha toda a situação, tu não quis fazer nada, tu não visitou um preso, né? Tu não visitou um doente, tu não ajudou teu pai, tu não honrou teu pai nem tua mãe, pô, tu não procurou dar um cobertor ao pequenino, né? Que Jesus fala, sempre fizer isso ao pequenino é a mim que fazes. Então, quer dizer, isso tudo tá... Eu estou falando só repetindo as coisas que Jesus falou, né? Que é o evangelho aqui segundo o Espiritismo, o evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Nunca fomos ao templo orar, nunca fizemos uma distribuição de alguma coisa, com caridade, né? Uma evangelização, nunca nos preocupamos com isso. Só no bem bom aí da vida material. Então, a nossa recompensa já foi toda aqui, né? Então, vamos continuar aqui. Então, toda vez que a gente, né, renunciar ao Cristo, né, a oportunidade de seguir seus exemplos, né, seus ensinamentos, toda vez que a gente se renunciar a isso, tive a oportunidade. Tem outra passagem também da Joana que é interessante. Tipo assim, ela fala assim, nunca rejeitar, tipo assim, você nunca negar a oportunidade de fazer o bem. É uma frase, tipo assim, é curta, igual essa, cada um vai ter, né, seus problemas. Muitos se auxiliarão, né? Auxiliarão a resolver os teus problemas, né? Pode dar uma força, mas você que tem que resolver. O problema é de cada um, a cruz é de cada um. E a mesma coisa assim, nunca renunciar, assim, nunca se negar a oportunidade de fazer o bem. Se tu tiver aquela oportunidade, for chamado, não deixa a preguiça, o ócio, ou então a vontade, o teu bel prazer ali, tirar essa oportunidade. Vai e faz. Depois vai ver, caramba, rapidinho. Quer dizer, às vezes a gente perde essa coisa. Então, quando a gente fica sempre renunciando a essas coisas, né? A oportunidade de fazer tal, em detrimento das coisas materiais, né? A gente vai responder por isso. Então, já vai falar lá, Deus vai falar. Está aqui, está escrito no Evangelho, né? Né? Só estou repetindo. Deus dirá, já recebeste a vossa recompensa. E ao contrário também. Quando você renunciar às coisas materiais para fazer as coisas do Cristo, você será recompensado no céu. Fala aqui, né? Terá recompensa na vida futura. Aqui mesmo, na Terra, a vida futura pode ser daqui a 10 minutos, 1 hora, 10 anos, 100 anos, mas tu vai ter essa recompensa. Jesus está falando, vai ter essa recompensa. Então, quer dizer, até por interesse de ser melhor, a gente até brinca, né? Vamos fazer o bem, porque a gente não sabe daqui para frente, né? Como é que a gente pode estar, né? Então, até se a pessoa for assim, né, um pouco egoísta, né, pensando desse lado, mas vai ter um momento, igual a gente falou, do vício. Você de tanto deixar de lado e não partir para aquelas coisas que não vai te fazer falta. Tu fazendo bem a mesma coisa. Talvez tu comece por interesse, um negocinho aqui, não para você melhorar ali, para ter uma vida. E daqui a pouco tu está fazendo aquilo espontaneamente, fazendo bem pela caridade mesmo, pelo amor. Então, quer dizer, se começar a fazer o bem por alguma forma, já está fazendo bem, e aquilo ali vai se transformar na caridade, com certeza, no futuro, né? Com certeza vai fazer bem para todos. Então, né, que deixar de seguir o ensinamento do Cristo. Aquele que quiser salvar a vida e seus bens, aí eu botei o exemplo aqui, tipo assim, o homem rico. Né? Teve um homem rico que, essa aí nós já falamos também outra vez, mas tem tudo a ver com essa, querendo salvar a vida e seus bens. Ele era rico, aí queria seguir Jesus. Aí falou assim, não, vai, vende tudo que tem, dá quem não tem, entendeu? Dá amor também, e vem, depois pegue comigo.
pega a sua cruz e vem seguir comigo. Ainda fala, é legal que tem essa parte. Pega a sua cruz e vem segue comigo. Quer dizer, sem nada pedir, tu terás tudo enfim. Se ele fizesse aquilo, mas a prova da riqueza dos bens é isso aí. Então, a gente fica querendo salvar nossa vida toda hora. Não, negócio da manhã eu tenho que ter. Às vezes a gente até tem a situação para um mês, mas a gente fica ali, não, tem que juntar isso aqui, eu tenho que guardar aquilo ali. Então, quer dizer, aí Jesus tem uma hora que tem um chamamento, uma oportunidade de fazer o bem, a gente vai, não posso dar essa situação aqui, não posso dar uma cesta básica, não posso dar 2 quilinhos de arroz aqui, não, vai fazer falta para daqui a um mês. A minha compra, caramba, a pessoa está ali passando fome aquela hora, talvez, quer dizer, e o arroz tu tem mais um mês, talvez, para comprar. Então, é mais ou menos, cada vez, o sacrifício ele é diferente. A cruz ela vai se tornando diferente em cada época da humanidade. Aí vamos falar aqui também sobre um pouco dessa cruz. Então tem esse homem rico, quer dizer, o que ele fez? Ele não conseguiu se desvencilhar dos bens materiais, não seguiu Jesus naquele momento. Sempre vai haver uma oportunidade. Talvez nessa própria vida, né? A vida é uma só, mas essa existência, outra existência, outras reencarnações. Mas a gente vai deixar para as outras, a gente sabe qual a situação que a gente vai estar lá na frente. Será que eu vou vir privado de alguma coisa? Até de caminhar, de uma doença, e não sei, e agora eu estou podendo fazer um montão de coisa, não estou fazendo nada. Então, quer dizer, não vamos deixar para depois, não, vamos começar a nos esforçar agora. E também fala daquela do o morto enterrar seus mortos, né? A gente falou também no vídeo anterior. Então, quer dizer, aquele rapaz estava preocupado em enterrar o pai dele. Quando Jesus fala isso, é porque, tipo assim, ele queria seguir Jesus, mas falou, mas Senhor, deixa que eu vá lá sepultar meu pai e tal. Aí Jesus, sabendo da intenção dele, falou, deixai os mortos enterrar seus mortos. Quer dizer, Jesus sabia que ele estava preocupado com as coisas materiais, que ele ia deixar os bens, ele queria salvar aquilo e seguir Jesus também, mas com os bens. Então, quer dizer, esses são os que estão se ligando mais para a coisa material do que estão dando prioridade a uma do que a outra. Então, às vezes, a gente se pega nessas situações, nesse momento. A gente nunca tem tempo, às vezes, né? Um horário, uma tarde, um dia, para evangelizar. A gente não tem tempo para ir a um templo orar, para fazer uma visita a um templo, a uma pessoa, né? Para ir no hospital, visitar alguém. Às vezes tem familiares nossos, próximos, doentes, e a gente não encontra tempo. É mole. E às vezes por coisas materiais banais, às vezes para ficar à toa no sofá. Vendo a televisão, tudo bem, nada contra, foi lá ver a televisão. Mas dá para a gente ir, caramba, a pessoa, às vezes uma horinha na semana, um diazinho, a gente vai fazer maior bem aquilo ali. Não custa nem muita coisa. Por isso que eu falo, às vezes não custa muita coisa. Esse esforço, às vezes, não é nem tanto. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala que um mínimo de esforço que a gente possa fazer, a gente já alcança grandes coisas. Quer dizer, às vezes é um mínimo de esforço, mas a gente não dá esse primeiro passo. Entendeu? Aí isso aí, pô, visitar um doente, visitar um preso, um cobertor para um pequenino, que eu falo assim, com uma comida, ou qualquer coisa. Visitar um lar, conversar com um amigo mesmo, a pandemia dessa vez, o idoso não pode nem sair de casa, vai lá, o de longe, não sei, com todos os cuidados que deve-se ter, né? Mas vai lá e, oi, tal, às vezes pode até chegar próximo, aí, 3 metros, conversa ali. Cara, são N oportunidades que a gente tem de fazer alguma coisa, né, pro bem do próximo. Isso é carregar a cruz. Isso é seguir a causa de Jesus. Tipo assim, né, que ele falou, né, que ele, pô, pela causa dele. Isso é seguir essa causa aí de Jesus. É por aí, não é tão difícil, não é chegar e dar grandes fortunas, não sei, a gente não tem, quem não tem condição nenhuma, mas também é quem dá alguma coisa com amor, com a verdadeira caridade, é a mesma coisa. Então, tome sua cruz. Cada um tem que levar a sua cruz. Aí Jesus aí fala aqui na parte, né? Com coragem, né? E aquele que quiser me seguir vai ter que fazer isso. A gente tem que se desprender um pouco. Aí eu lembrei de Mateus, porque Mateus, né? Tem a passagem lá de Mateus 9, né? Que Jesus fala, segue. Mateus rapidamente vai e segue. Né? Quer dizer, o jovem rico já foi diferente. O outro, né? Do morto enterrar seus mortos, quer dizer, aquele filho daquele homem também que teve dificuldade, não conseguiu. Mateus rapidamente seguiu, né? Zaqueu também se esforçou lá e eram ricos, as pessoas também. Aí falando assim da cruz, né? Cada um tem que carregar. Aí Saulo, depois que se transformou em Paulo, o sofrimento foi danado. E o que ele fez? Ele não botou a candeia debaixo do alqueire, não. Ele levou o evangelho de Jesus. E ele foi perseguido, ele foi preso. Lê Paulo Estevão. Quem tiver um tempinho, gostar de leitura, ainda mais nessa pandemia, um belo livro.
Paulo e Estevão. É muito, muito interessante. Pô, lê Atos também na própria Bíblia, né? Lê Atos lá dos apóstolos, também é interessante isso. Então, Paulo ele passou por tudo. Ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, chicoteado. E, por final, né, ele ficou preso um tempão fazendo aquelas cartas, visitava aqueles lugares longe, distantes. E, por final, ele foi decapitado. Cortaram a cabeça dele. Essa era a cruz que se ia descarregar naquela época. Pedro passou por aquilo tudo, né? Ele fundou lá uma casa, acho que é a Casa do Caminho, que ele ajudava muito os pobres e tal, orientava a passar o ensinamento do mestre, tudo, aquilo mais. Também foi perseguido. E no final, ele teve que ser morto, né? Perseguido por ser cristão. Ele foi ser crucificado. Aí sabe o que ele fala? Que na época ele fala que já se passar por isso era como se fosse troféu já. Tipo assim, todo cristão que era como se fosse um herói, morria como herói. Aí, tipo, não sei se a parte é como envergonhado ou não, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quer dizer, foi crucificado. Então, essa era a cruz que eles carregavam naquela época, por não pôr a candeia, né, debaixo do alqueire, por apresentar o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo, né? A gente poderia falar hoje o cristianismo de raiz, igual o espiritismo mostra. O espiritismo ele vem, tira esse véu todinho, não fica inventando coisinha para lá e para cá, ele tira mesmo e fala sobre a vida, né, de Jesus bem clara. Francisco de Assis, para não ficar só nesse negócio de Paulo e tal, tem vários, até no meio espírita, tem mais para a gente não citar, para falar que está faltando, puxando muito para o espiritismo, mas tem o Francisco de Assis, vários outros que a gente vai lembrar aí, ó. Ficou cego, dispôs da riqueza lá que tinha, né, junto com o pai, ficou com rancenias e situações, quer dizer, essa cruz, por isso que eu falo que a nossa cruz não está tão pesada, porque comparando, Roberto, mas esse tinha condições de carregar essa cruz aí, mas é nossa, é proporcional a gente, às vezes a gente pega reclamando muito. Vamos procurar se esforçar um pouquinho mais, para mim mesmo também que estou falando, se esforçar para expurgar esses males que a gente tem, né? E para ser essa candeia, esse exemplo do mestre. Né? E para a gente também, ter a recompensa na vida futura, ainda tem isso também. Então vamos lá. Hoje, novos tempos, nova cruz, né? Tipo assim, nova cruz, cada um momento tem esse tempo da cruz. Então, hoje seria o quê? Um escárnio. Hoje todo mundo a gente pode ir ao templo religioso. O espiritismo vai falar, ainda tem um preconceitozinho com o espiritismo, tem, mas a gente não é perseguido, não é apedrejado, e pode falar abertamente que é espírita, que não tem esse problema todo também. Algumas religiões ainda têm denominações aí, né, religiosas, ainda tem muita perseguição e tal, mas não chega a ser igual era. Quer dizer, agora é o nosso exemplo. O que Jesus já está pedindo da gente, eu não posso falar com firmeza categórica, mas é isso, é pautar nos ensinamentos dele, viver de acordo com o ensinamento dele. Agora a gente não precisa ser decapitado, crucificado, entendeu? Apedrejado, entendeu? Não precisa ir para a arena, morrer lá na boca dos leões. Agora é só a gente manter uma vida reta, né? E procurar passar esses ensinamentos e os exemplos também para os que nos cercam. Quer dizer, nos esforçando para isso, né? O que a gente falou aqui, ninguém é santo, mas tem que se esforçar. Não sou santo, a carne é fraca e também nunca quer mudar, nunca quer se melhorar. Aí é desculpa. A gente tem que se esforçar. Assim, eu quero seguir, eu quero. Tipo assim, nem que seja aquele lá que a gente falou com interesse, não, minha recompensa. Porque Jesus ele prometeu essas bem-aventuranças, que é bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os que buscam justiça. Quer dizer, ele falava que ia ser feliz por causa disso. Então que a gente busca essas coisas corretas, para a gente ser feliz, bem-aventurado, herdar a terra, né, uma terra melhor. Ou se for aqui, ou na vida espiritual, ou na próxima encarnação, numa condição melhor. Quer dizer, isso vai advir de qualquer maneira. Então, era isso aí, gente, que a gente se propôs a falar. Eu passei até um pouquinho do horário aí. Mas que a paz do Senhor, né, continue conosco, agora e sempre. E estou muito alegre e feliz mesmo por terem me dado essa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez e graças a Deus.